Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui para a transmissão do nosso devocional, dia 4 de julho do ano de 2020. Eu espero que você esteja correndo bem, esteja tudo bem. Ainda o período de isolamento, ainda estamos vivendo o problema da Covid-19, dessa pandemia, chamada também de coronavírus, mas a nossa fé está firmada no Senhor. Nós vamos continuar firmes no Senhor. A Bíblia nos ensina, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Muito obrigado você que já está entrando ali, deixando boa noite. A irmã Giovana e o irmão Ronaldo foram os primeiros. Tem a irmã Neia também, muito queridos, lá de Orlândia, se não me falha a memória, moram lá. E assim outros ali dando o seu boa noite. Estamos numa semana muito especial, porque desde segunda-feira estamos trazendo os nossos devocionais intitulados sobre conversões impactantes da Bíblia. Eu estava aqui até orando, pensando um pouco sobre, será que devemos continuar com esta série de devocionais? Existem tantas outras pessoas na Bíblia que se converteram. E essas conversões se tornaram, por conta da decisão que eles tomaram, impactantes para a vida da pessoa, para o seu lar, a sua casa. Essas decisões se tornaram também importantes e impactantes, na sociedade em que eles viviam e em algumas situações, até mesmo na cidade, no estado e no país, no continente que eles moravam. Olha só como uma decisão ao lado de Cristo, ela é importante, como uma decisão, ela se torna impactante. Então eu confesso para você que eu não estou com vontade de parar essa série de devocionais sobre decisões ou conversões impactantes da Bíblia. Quem será o personagem de hoje, hein? Ontem nós falamos sobre Sérgio Paulo, e foi uma conversão muito interessante, desenvolvida aqui através do nosso devocional, e vimos de uma maneira tão especial como aquele homem, a Bíblia diz que ele era inteligente, e nós aprendemos como a conversão tem tudo a ver com o raciocínio. Se converter, querer Cristo como Salvador, acima de tudo é um ato de inteligência. Não é opção religiosa, não. Não é a escolha de uma igreja, não. Escolher Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal vai muito além disso. É querer realmente abraçar a salvação, é querer receber a vida eterna, é querer entrar na família de Deus. E a Bíblia diz isso em João capítulo 1, versículo 12, não é verdade? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quem são os filhos de Deus? De acordo com a Bíblia, é aqueles que aceitaram a Cristo Jesus, realmente entendendo o Evangelho, confessaram o seu pecado até o Senhor Deus e com a sua boca confessaram ao Senhor Jesus. Creram no seu coração que Jesus, ele ressuscitou dos mortos para vencer a morte por nós. Muito bem, eu até vi ali, alguém colocando, se não me engano foi a irmã Dalva, pastor, hoje o senhor vai falar sobre o carcereiro. Será que a conversão de hoje é sobre o carcereiro, certo? Ontem eu até estaria dando um prêmio, eu coloquei ali no grupo da igreja que se alguém acertasse eu pagaria uma pizza, Era um pouco mais difícil acertar ontem. Hoje está bem fácil, não tem dificuldade nenhuma para você saber sobre quem nós vamos falar. Qual é a conversão impactante da Bíblia? Antes da minha oração, eu digo a você que esta conversão encontra-se no Evangelho de João, bem no início deste livro, tá? Vamos orar e pedir as bênçãos do Senhor. Pai amado, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado porque no momento tão delicado que estamos vivendo, o Senhor está cuidando de nós. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua paz. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado.
nos ajude a continuar firmes no Senhor, até que Jesus Cristo volte ao Pai. Independente do que aconteça, o Senhor nos ajude a estarmos firmes no Senhor. E oramos, ó Pai, pelo nosso país, pelos nossos governantes e pela nossa nação. Sara, ó Pai, a nossa nação. Não somente dando cura física, mas cura espiritual. Por favor, Senhor, abençoe agora a palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. 4 de julho do ano de 2020. As conversões impactantes da Bíblia. Convido você, então, como já disse, a irmos até o Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 28, diz a palavra de Deus: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Hoje à noite nós vamos falar sobre a mulher samaritana. É uma conversão muito impactante. O título do nosso estudo, do nosso devocional hoje é O Cântaro no Chão. É verdade. O que você faria, sim? Ou melhor, uma outra pergunta, né? O que realmente acontece quando nós abandonamos ou deixamos os nossos pertences em algum lugar? Você já esqueceu alguma coisa de valor em algum lugar? Muitas vezes acontece, não muitas, mas acontece isso nas nossas vidas, não é verdade? Isso muitas vezes acontece porque nós estamos distraídos, nós deixamos algum objeto nosso em algum lugar. Muitas vezes também acontece por esquecimento, não é mesmo? E também, às vezes, por pressa. No caso aqui da mulher samaritana, a Bíblia nos fala que ela teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ali no poço. E depois dela ser evangelizada, depois que ela entendeu com quem ela estava falando, ela deixa o seu cântaro ali no chão, diz o versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e ela correu para a cidade, para anunciar Jesus Cristo, para falar do Senhor Jesus Cristo. Hoje à noite nós vamos falar sobre a impressionante conversão da mulher samaritana. Hoje, no nosso devocional, nós vamos falar sobre o cântaro no chão. O que esta conversão ela nos ensina? Vamos à palavra de Deus? Em primeiro lugar, o cântaro no chão da mulher samaritana nos ensina uma importante lição sobre uma conversa iniciada. Sabe por que em primeiro lugar ela deixou aquele cântaro no chão? Porque ela ficou perplexa com aquela conversa. Diz João, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz ali, né? Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Então, ali perto da cidade de Samaria, estava ali o Senhor Jesus Cristo. E ele, de repente, ele está vindo de uma jornada muito difícil. Com certeza, o Senhor Jesus estava cansado. O Senhor Jesus, ele tinha, assim, sintomas de um ser humano, porque ele era Deus encarnado. Então, Jesus, realmente, ele aqui estava cansado. E ele para ali perto daquele poço para tomar ou tirar um pouco de água. E ali, naquele contexto que Jesus para pegar água, os discípulos resolvem ir até a cidade para comprar um pouco de alimento. Jesus fica sozinho ali, naquele lugar. E quem se aproxima? A mulher de Samaria. A mulher samaritana. A Bíblia nos fala, veio uma mulher de Samaria tirar água. E quando o Senhor Jesus Cristo olha aquela mulher, ele chega para ela e diz justamente essas seguintes palavras: dá-me de beber. Sabe por que, em primeiro lugar, aquela mulher deixou aquele cântaro naquele lugar, naquele poço? Aquela mulher esqueceu completamente daquilo que ela tinha ido fazer ali.
Depois do encontro que ela teve com o Senhor Jesus Cristo, a cabeça dela só pensava em quem era Jesus Cristo. Ela precisava anunciar e levar essa informação a outras pessoas. Aquele cântaro ficou no chão por causa daquela conversa que foi iniciada. E por que que a gente poderia perguntar assim, pastor, mas o que tem de tão estranho aquela conversa iniciada? Tem estranho, há algo de estranho aqui, porque os judeus, eles tinham uma rixa contra os samaritanos. Os samaritanos, de certa forma, eram um povo místico, extremamente odiados pelos judeus. E além de tudo isso, ela era uma mulher com pecados graves na sua vida. Nós vamos falar daqui a pouco no segundo ponto, mas essa era uma mulher assim que já tinha tido muitos maridos. Então, com certeza, ela era uma mulher assim que era vista por toda a sociedade, não apenas judaica, mas também ali da cidade de Samaria, era uma mulher assim com o testemunho de uma mulher pecadora. E Jesus vem e conversa com uma samaritana, com uma mulher, que não era também muito comum o diálogo entre homens e mulheres assim, de outras localizações, e ainda mais uma mulher com o testemunho que ela tinha. Sabe, a Bíblia até nos fala, ali no contexto bíblico, que ela perguntou para o Senhor Jesus, né? Você sendo judeu, você pede água para mim, para que eu possa beber? Judeus não se comunicam com os samaritanos, diz ali o versículo de número 9. E realmente ela estava certa. O seu ponto, a sua interrogação, a sua indignação, ela era coerente, tinha muito sentido, porque realmente judeus não conversavam com samaritanos. Mas sabe, irmãos, o Senhor Jesus ele veio para quebrar todas essas barreiras, assim, sociais. Ele veio também para quebrar as barreiras assim políticas, ele veio para quebrar as barreiras também que existiam entre os povos, entre as nações. E é por isso que no Novo Testamento nós vemos também o Evangelho sendo levado primeiro aos judeus, né, foi levado, e depois sendo levado aos gentios, porque as barreiras que impediam a proclamação do Evangelho através do Senhor Jesus Cristo, elas foram quebradas. Isso foi tão importante que a Bíblia nos mostra que os discípulos que estavam aqui sendo treinados pelo Senhor Jesus Cristo, quando eles voltam da cidade com a comida, e quando eles voltam e eles veem a mulher samaritana conversando com o Senhor Jesus, eles acham estranho aquilo e realmente eles ficam também admirados, eles ficam perplexos. Então, em primeiro lugar, aquela mulher esqueceu o cântaro ali no pé daquele poço, ali no chão daquele lugar. Em primeiro lugar, porque ela ficou maravilhada com aquela conversa que foi iniciada. Meu amado, eu quero dizer a você hoje que se você ainda não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, esta conversa precisa ser iniciada agora. Você deve orar ao Senhor Jesus hoje para que Ele salve você, para que Ele perdoe os seus pecados, para que realmente Ele faça de você uma nova criatura. Por que deixar para amanhã? Por que deixar para depois? O Senhor Jesus Cristo, Ele sempre está atrás do pecador. Ele sempre está atrás da pessoa que ainda não se converteu. O Senhor Jesus Cristo está atrás de você hoje, agora. Então, por que aquele cântaro foi deixado no chão? Em primeiro lugar, por causa de uma conversa iniciada. Segundo lugar, antes eu queria deixar esse texto, olha que interessante, João 4,9, disse, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Foi o texto que eu li na minha Bíblia aqui na mesa, certo? Mas em segundo lugar, veja, também por que aquela mulher deixou aquele cântaro no chão. Em segundo lugar, por causa da resposta inesperada. Olha o que diz João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Aquela conversa começou a ter uma direção diferenciada, não é verdade? Uma outra direção. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele dá uma resposta assim, muito interessante para aquela mulher. O versículo 12, ela fala assim, Senhor, tu não tens com que tirar
O poço é fundo. Onde, pois, tens a tirar água? Aqui, viva. O Senhor Jesus, então, ofereceu água para ela, mas ela, muito observadora, ela olha e diz assim, de certa forma, o Senhor não pode tirar água desse poço. Né? Esse poço é fundo, a sua corda ou o seu balde, enfim, os seus apetrechos não chegam ali para pegar essa água. Afinal, como é que o Senhor vai me dar água viva? E o Senhor Jesus Cristo ele começa a direcionar a conversa para o quê? Para o Evangelho. Ele dá para ela uma resposta inesperada por ela. Ela não estava esperando ouvir aquilo, mas ela começa a ouvir aquilo que ela precisava ouvir. Meu amado, que grande lição o Senhor Jesus dá aqui para nós. Você percebe que muitas e muitas vezes é exatamente isso que nós temos que fazer. Quando conversamos com o incrédulo, em algum momento nós temos que achar uma brecha para dar a resposta inesperada, para jogar a semente do Evangelho. Sabe, muitas e muitas vezes crentes ficam dando desculpas que eles não estão tendo oportunidade para evangelizar, e isso é uma mentira. Quando nós temos contato com uma pessoa incrédula, sempre a oportunidade está sendo nos dada. O problema é que nós não estamos atentos, nós não estamos aproveitando as brechas, nós não estamos aproveitando, né, a oportunidade, não é verdade? Ainda mais no momento assim, desta pandemia, em que o mundo está tão inseguro, quantas e quantas oportunidades nós estamos tendo. Então, quando alguém vier e reclamar de alguma coisa, seja da pandemia, seja da enfermidade, seja do governo, dê a resposta inesperada. Vá com o Evangelho. Ofereça a água viva que Jesus Cristo ofereceu aqui. Não é verdade? Ele disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Sabe, dentro de um contexto judaico e também ali histórico, somente, de certa forma, quando você olha para o Velho Testamento, a sede de água, ela muitas e muitas vezes ela estava relacionada à sede de Deus. Então, quando Jesus aqui estava falando que ele está oferecendo água viva, que ele está oferecendo esta água, ele está trazendo uma profunda relação dele e do ministério dele com o próprio... Perdão, irmãos. Com o próprio Deus Altíssimo do Velho Testamento, tão conhecido pelo mundo da época, né? Pelo menos pelo povo judaico, e também ouvido pelos outros povos de todo o mundo. Então, o que ele está passando para aquela mulher? Ele está passando a resposta inesperada. E foi por isso que ela deixou aquele cântaro no chão. Lembra que, em primeiro lugar, ela deixou o cântaro no chão porque ficou bem claro que ela ali não esperava ter um judeu conversando com ela. Mal esperava ela que aquele judeu era o Salvador e Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Segundo, ela deixou aquele cântaro no chão por causa da resposta inesperada. Porque ali Jesus começa a evangelizar, e ali naquele diálogo com ela, ele mostra assim quem realmente ele é. Ele chega a entrar na particularidade dela, pergunta, né, sobre a sua vida matrimonial, ela diz que não é casada, ele dá um relato preciso sobre o número de maridos que ela já teve. Ela, quando escuta ele falando sobre os segredos da vida dela, ela fica abismada, ela fica assim, realmente surpresa, e ela vê, esse é o Salvador, esse é o Cristo que tem sido profetizado, tem sido ensinado, é esse o Salvador. E o próprio Senhor Jesus Cristo mesmo, ele diz ali no contexto, eu o sou, eu que falo contigo, eu sou o Cristo. A resposta inesperada. Ah, meus amados irmãos, quantas pessoas perdidas estão precisando ouvir dos crentes uma resposta inesperada. Estão precisando ouvir dos crentes um pouco do Evangelho. Estão precisando ouvir dos crentes algo sobre a água da vida, que quem bebe nunca mais terá sede. Você tem dado respostas inesperadas? Percebe, meu amado, que nós, apesar de crentes, nós estamos falando igual as pessoas do mundo. Nós estamos conversando igual o mundo, sendo que temos no nosso coração e nos nossos lábios o Evangelho. Já experimentamos da água da vida e por conta disso nunca mais tivemos sede, necessidade de ir a nenhum outro mais Salvador e muito menos Senhor.
Estamos plenamente satisfeitos com a obra da cruz, porque ela realmente nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos nós, como crentes, extremamente contentes, satisfeitos com o Salvador e também Senhor Jesus Cristo, liderando, governando as nossas vidas. Então, se existe tanta satisfação, por que não falar? Por que não pregar? Por que não levar? Aquela mulher esqueceu o cântaro ali no poço. Sabe por quê? Porque ela ouviu de Cristo uma resposta inesperada. O Senhor Jesus Cristo não ficou com uma conversa com ela sobre a água que estava ali, o tanto de água que tinha, a profundidade do poço, sobre o fato dele ser judeu e ela samaritana. Não, ele tinha coisa mais importante para falar. Ele tinha o evangelho para pregar. Deus nos ajude, não é verdade? E aquela conversão se torna impactante, em primeiro lugar, por causa de uma conversa iniciada, em segundo lugar, por causa de uma resposta inesperada, né? O texto bíblico ainda de João 4,15 diz: disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. A princípio ela não estava entendendo o que Jesus estava falando, mas depois entendeu tudo. Terceiro lugar, aquela conversão se torna impactante por causa de agora uma alma incendiada. João 4,39, a Bíblia nos fala, acelerando um pouquinho nesse contexto, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, daquela mulher, que testificou e disse-me tudo quanto tenho feito. Terceiro lugar, esta conversão se torna uma conversão impactante, por quê? Porque aquela mulher convertida, entendendo quem é o Senhor Jesus Cristo, ela esqueceu da água que tinha que ir buscar. Não importava mais água nenhuma. Importava agora falar para os outros que ela teve um encontro com Cristo, que ela realmente sabe e sabia quem era o Salvador e Senhor, que ela tinha aceitado aquela palavra. E a Bíblia nos fala que muitos creram em Cristo por causa dela, da evangelização dela. Meus amados, não existe nada mais maravilhoso do que uma alma incendiada, do que um crente que comunica, do que aquela pessoa que com convicção fala de Cristo. E sabe, muitas e muitas vezes a gente fica também dando as desculpas, né? Eu não sei falar, eu não sei evangelizar, eu não sei testificar. Eu te pergunto, realmente, responda aí no seu coração. Que versículo bíblico que aquela mulher sabia? Que seminário que ela frequentou? Quantos cultos ela realmente esteve presente? Nenhum. Batizada, ela já tinha sido batizada nas águas, também não tinha ainda seguido Cristo nas águas do batismo. Ela não sabia de nada, mas ela sabia o mais importante, que era tudo, que era Cristo. Que era Cristo. Uma alma incendiada. Sabe, o que está faltando nos nossos dias são crentes com almas incendiadas, como aquela mulher. Ela não se importou com o seu passado, com o número de maridos que ela já tinha, ela não se importou com o testemunho que ela também tinha diante da sociedade, ela entrou dentro da cidade, ela entrou dentro ali da cidade de Samaria e falou, e a Bíblia nos fala que muitos creram. Quantos crentes parece que ficam a vida inteira para ganhar uma alma para Jesus. E essa mulher recém-convertida já ganha muitos para Cristo. Isso não é uma crítica, isso é uma mensagem de alerta, de ânimo, de despertamento para acreditarmos que quando realmente a nossa alma está incendiada pelo nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, nós vamos falar, nós vamos comunicar, nós vamos esquecer os cântaros no chão, nós vamos esquecer as coisas que são secundárias, as coisas que não são tão importantes quanto Cristo ser proclamado e anunciado. Eu te pergunto, a sua alma está incendiada hoje? Você que é um crente, como está o seu ânimo em levar o evangelho a toda criatura? E diziam a mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Termino dizendo, sabe o que mostra ali o contexto? Que ela falou tanto, que aquelas pessoas que ouviram foram ouvir de Cristo. E quando voltaram até a presença dela, disseram, não precisa falar mais nada, a gente já creu.
A gente teve um contato com ele, nós cremos em Jesus, para de falar. Ela não conseguia parar de falar. Nós estamos precisando de crentes incendiados. Por isso que a conversão daquela mulher é uma conversão impactante. Termina o nosso devocional. O cântaro ficou no chão. Porque agora o que mais importava para a vida daquela mulher era Cristo. Será que não está na hora de nós deixarmos os nossos cântaros no chão? Deixarmos aquilo que não é tão importante em algum lugar e estarmos indo na direção das almas, levando o Evangelho a toda criatura? As conversões impactantes da Bíblia, com certeza entre elas, a da mulher samaritana, ela pode ser colocada. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E se você não é um crente ainda, venha para Cristo agora. Ele está de braços abertos, te esperando. Deixe o cântaro no chão. Deixe tudo no lugar onde você está e vá até Cristo. Deus abençoe. Pai, seja glorificado o teu nome pela palavra. Salve almas e faça com que crentes possam ter seus corações incendiados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus permitindo, amanhã às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, no Facebook do pastor Wagner, o meu, e também no da Segunda Igreja Batista Independente. Às 10h30, culto infantil. 18 horas, culto infantil, com a dona Érica e os fantoches, e às 19h30 teremos o nosso culto da noite. Terminamos o devocional dizendo: ora sem fé. É impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós?